Então ela foi perguntando coisas e eu fui mexendo tudo. Assim, bota aí, dê isso aí, vamos lá, e boa. Então... É rica, né? Quando a pessoa é rica é assim mesmo. Não, é uma questão de comodidade. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo aqui, ou no YouTube, no LinkedIn, da Estúdio de Vendas, ou no meu, né? Hoje eu tenho o privilégio, o prazer de entrevistar a Caroline Brisk, que é Head de RH da Hero Spark, uma das startups de educação que mais cresce no Brasil. Carol, você pode explicar um pouquinho mais para a gente, um pouco da sua trajetória, quem é você, o que você faz, de onde você veio, enfim, tudo que você puder falar para a gente. Fala, pessoal, aqui do Estúdio de Vendas. É um prazer estar aqui com vocês hoje, principalmente aí com o André, que além de ser um profissional que eu admiro demais, assim, é um grande amigo aí de anos. Contando um pouquinho aqui da minha trajetória para vocês, então eu já tenho aí um pouco mais de 10 anos de experiência em RH. Tive experiência aí em diferentes países, já trabalhei com RH na Rússia, na Índia, no Equador. Vivi um pouco aí desse mundo de multinacional, que me deu uma base super legal aí para aprender um pouco sobre esse mundo, né, de talentos, de pessoas. E com isso, né, nos últimos 3 anos, dei uma virada de chave, vim para o mundo de startup, né, estou aí na Hero Spark, cuidando hoje da nossa área de pessoas, e tem sido muito bom porque tenho aprendido muito sobre processos, tenho aprendido muito sobre como que a gente, né, consegue atrair talentos diferenciados nesse mundo startup que ele é tão dinâmico. Então, de maneira bem resumida, esse é um pouquinho do meu currículo. Fera, e hoje a gente vai falar sobre como recrutar bem, né? Como recrutar bem é uma pergunta meio aberta, meio difícil, né? Talvez de responder, porque acho que deve ter várias coisas para a gente discutir sobre o tema. Mas eu queria que a gente falasse um pouquinho, Carol, quais, assim, você faz 10 anos que você recruta e eu lembro que você teve experiência recrutando desenvolvedor, vendedor, gerente, líder, cara, uma porrada de área diferente. Você é uma pessoa, assim, que eu conheço, admiro o trabalho, que eu sei que é uma das coisas que você mais domina fazer bem, né? É essa questão de recrutar gente. Você tem alguma, assim, dica geral para passar pra gente? Alguma coisa que você pensa a respeito desse assunto que você pode compartilhar? Cara, com certeza. E assim, uma coisa independentemente do perfil que você contrata, seja ele nível de senioridade, seja nível técnico e etc., tem uma coisa que ela é indiscutível na hora de fazer um bom recrutamento. E isso está muito atrelado a, principalmente, o fit cultural que aquela pessoa pode ter, tanto com a posição e principalmente com a empresa. Né? Muito mais do que você olhar apenas conhecimento, apenas background, é muito importante que o primeiro check que seja feito, ele tem que estar atrelado com cultura. Carol, existe cultura ideal? Não, não existe. Existe a cultura de tal empresa e se aquela cultura tem um fit com aquela pessoa. Então, né, por exemplo, tem empresas que têm um foco muito grande, sei lá, em meta, em crescimento e tal. E tem pessoas que se motivam para isso. Então, essa é uma pessoa que tem um fit cultural para esse tipo de empresa. Assim como tem empresa que preza muito o trabalho coletivo, né, trabalho em equipe, e também vai ter pessoas, né, trazidas para essa cultura. Tem empresas que estão num processo de crescimento em que cada dia é um novo desafio. Então, com certeza, uma pessoa que gosta, né, de estar exposta a coisas novas e ter um nível de resiliência diferenciado é uma pessoa que vai estar atrelada àquela cultura daquela empresa. Então, de certa forma, esse é o primeiro ponto. Eu acho que é importante dizer, né, que uma dos pontos principais na hora de falar do porquê que fit cultural é o pilar mais importante, o primeiro que a gente tem que olhar, é porque conhecimento se adquire. Então, é muito fácil, às vezes, eu tenho uma pessoa que, poxa, ela tem um fit fantástico com a empresa, talvez ela vai precisar de algum tipo de conhecimento diferenciado. E isso a gente consegue atender, a gente consegue treinar. A empresa, ela tem essa capacidade. Porém, postura, né? E essa parte mais da motivação da pessoa é muito difícil de treinar, porque isso é algo muito mais interno de cada ser humano. Então, a primeira dica que eu dou é: conhecimento se adquire, né? Postura e fit cultural, nem sempre, porque isso é uma coisa muito mais de cada pessoa. E aí, uma outra coisa que é muito importante levar em consideração: qualquer processo de recrutamento, ele é uma via de mão dupla. E o que eu quero dizer com isso? Não é só eu como empresa que tô lá, por exemplo, né, entrevistando o André e falando assim: nossa, eu quero que o André venha trabalhar na empresa. Mas é também do André, durante o processo de recrutamento, entender se ele também quer vir para essa empresa.
Então, por isso que é uma troca e por isso que é muito importante que a gente trate o recrutamento dessa maneira. E não apenas como, nossa, eu tô recrutando, eu quero escolher os melhores, é isso aí. Tá, mas os melhores também tem que escolher. Então, Justo. Por isso que tem que ter essa troca. E acho que uma coisa que você falou, então, me trouxe uma dúvida aqui, né? Sobre cultura, uma pergunta que eu gosto muito de fazer é o que a pessoa faz bem feito, né? O que ela gosta de fazer e o que ela não gosta de fazer. E acho que essa pergunta, normalmente, ela quebra os candidatos porque eles estão acostumados a não responder esse tipo de coisa, porque assim, as pessoas não costumam perguntar isso para eles, né? O que você faz bem e tal. E eu já conversei com alguns candidatos que eles, às vezes, me passam a impressão de querer assim, cara, o que eu falo nessa entrevista pra eu passar? Tá ligado? Então eles estão vendo o processo, tipo, muito assim, do tipo, eu quero fazer alguma coisa pra passar, só que não, cara, tipo, acho que isso que você trouxe é uma dica legal para candidatos também, para empresa, do tipo, cara, olha o processo seletivo como uma via de mão dupla pra você realmente, cara, será que essa empresa, ela atende o que eu quero, o que eu preciso, né? E, por outro lado, a empresa fazer a mesma coisa. E eu acho que outra coisa também importante, que você falou que eu gostei, tem empresa que quer contratar só os melhores, quero os melhores, mas, cara, às vezes o melhor nem é pro estágio da empresa, ela tá precisando de outra, assim, o melhor é uma coisa variável, não é porque o cara é CEO de uma multinacional que ele vai ser um bom CEO de startup. São Exato. Coisas completamente diferentes, né? Eu, pelo menos, é uma percepção que eu tenho. Tô falando besteira ou não? Não, você tá falando super certo. E assim, uma dica aqui para qualquer pessoa que esteja passando por processo seletivo, você pode até brilhar durante o processo, mas será que você sustenta, né, o que você talvez mascarou ali numa resposta durante o processo de empresa? Porque isso que é muito importante. Então, nem sempre você, né, buscar dicas do tipo, o que eu falo para passar? Né? Porque no dia a dia tem a sua atitude, tem a sua entrega, tem o seu trabalho, tem a sua conexão cultural com as pessoas e com o time, com a empresa e tudo mais. Então, o processo seletivo, ele é apenas uma etapa de toda a experiência que você vai ver com aquela empresa. Por que eu falo que é importante olhar o processo seletivo com essa via de mão dupla? Porque ali é apenas uma das etapas para você escolher ou para você entender se é ali que você, naquela empresa específica, que você vai conseguir ter uma jornada legal, né? E não apenas vencer uma batalha. Né? Então, acho que isso é um ponto extremamente importante. Carol, com relação à fit cultural, né? Vamos dizer que a gente fez um processo seletivo e tal. Você acha que tem um prazo, assim, para a gente descobrir se o candidato ele tem fit cultural com a gente ou não? Você acha que o período de experiência é suficiente, né? Tipo, como que você vê isso? Olha, eu acho que, assim, com as experiências que a gente tem ali, principalmente na Heroes Park, tem ficado cada vez mais claro que o fit cultural, ele pode ser, sim, como é que eu posso dizer, auditado durante o período de experiência. Mas a gente fez algumas mudanças no nosso processo para garantir que, desde o primeiro momento, a gente esteja avaliando isso e falando sobre isso. Então, coisas que são muito importantes é jogar limpo, né, com o candidato. Então, falar quais são os desafios que tem lá, o que vai acontecer na empresa. Todas as propostas que a gente está fazendo agora, né, lá para Heroes Park, a gente tem um papo final com a pessoa em que a gente fala a missão que aquela pessoa vai ter dentro da empresa. Então, a gente já alinha isso até antes mesmo da pessoa dar um aceite de proposta. Então, sei lá, eu vou contratar um desenvolvedor sênior. Ok, eu tenho, né, vários desenvolvedores sêniores, mas o que esse desenvolvedor vai fazer pra gente? Então, a gente tem o produto X que tá com essa demanda, com esse desafio, a tua missão vai ser resolver X, Y, Z e etc. Faz sentido pra você? É isso que você tá buscando pro teu momento de carreira? Pô, legal, faz sentido. Então, a gente já começa a fazer um alinhamento de expectativas e de desafios e de abrir o capô mesmo, assim, sobre, né, o que precisa melhorar na empresa desde o início. Então... Nossa, isso me remeteu ao cara ter que pensar na missão antes de começar o processo seletivo. Isso é um desafio pra galera, hein? É um desafio pra galera desenhar a vaga e pensar nessa missão antes, né? Mas isso é muito importante, porque imagina só, né, a pessoa... Eu já ouvi muitos casos, assim, de, sei lá, a pessoa entra na empresa, aí ela fica 15 dias sem fazer nada, só vendo uns PPTs lá e tal, e nada é alinhado. E isso não é bom, isso não é uma coisa boa para a experiência. Então, desde o primeiro dia, a pessoa tem que saber por que ela está chegando ali, o que ela tem que fazer, né? Então, eu acho que esse é um ponto que tem ajudado muito.
a já entender se aquela pessoa busca aquilo ou não. E tá tudo bem também se ela não busca, né? Como eu te falei, não existe o fit cultural ideal. Eu acho que existe o fit cultural, né, que é de acordo para cada empresa e para cada profissional. Não é porque o funcionário não tem o fit para Hero Spark, por exemplo, que ele não vai ter um fit para outra empresa. Isso, eu acho com que certeza. Entender isso, né? Fit cultural. Exato. Eu acho que até usando um caso pessoal meu também, teve várias empresas que eu trabalhei, fui convidado em algum momento para trabalhar, ou né, alguma coisa assim, depois trabalhando com eles na empresa, e eu não optei por não ir, porque era uma empresa que culturalmente eu falava, cara, eu não me encaixo nesse cenário que o pessoal trabalha aqui, não é o meu tipo de pensamento, não é o que eu quero para minha vida, então não daria. Se eu aceitasse, provavelmente eu teria saído, igual você falou, em 2-3 meses, porque eu ia me sentir frustrado, né? Exatamente. E tem uma outra coisa que está atrelada, que não é só apenas o fit da empresa, mas o que aquela empresa faz, né? O que aquela empresa qual que é a ambição daquela empresa? Qual que é o tipo de produto que ela trabalha? Então, por exemplo, uma coisa que, né, a gente tem atraído bastante candidato ultimamente principalmente pela essência da Hero Spark de ser uma empresa que quer transformar a educação através de tecnologia, que quer fazer com que qualquer pessoa que tenha algum tipo de conhecimento e queira transformar esse conhecimento, né, num curso online, que a gente vai conseguir fazer essa ponte. Tem muita gente que quer vir para lá e falar assim, putz, que legal, o produto de vocês é legal, o que vocês estão pensando, né, de crescimento é legal, é isso que eu quero para minha vida. E legal, né? Então, são coisas ali que a gente tem que sempre levar em consideração quando você vai fazer um processo seletivo. Cara, isso me lembrou o livro que eu tô relendo pela terceira vez, Comunicação Não Violenta, que ele fala, no quarto passo dele ali, que é pedir, né? Ele fala que para você aumentar a chance de você pedir, você tem que pedir coisas de forma específica. É bem isso, né? E assim, até pra você pedir um funcionário bem ou perguntar pra ele se ele vai se engajar contigo, você tem que saber exatamente o que ele vai fazer, cara. Qual é o perfil que você quer. Não adianta, sei lá, abrir um processo seletivo vago e esperar vir candidato para decidir depois o que você quer. Eu acho que isso não funciona, né? Eu tô falando besteira. Não, com certeza. E tem uma outra coisa que é muito importante, que é legal que a gente avalia no processo, que a gente sempre pergunta assim pro candidato, tá, qual que é o seu momento de vida? Né? O que você está buscando de próximos passos? O que você está buscando para tua carreira? Porque também a gente, como empresa, tem que entender se a gente vai conseguir suprir essa expectativa que ele tem. Né? Imagina só, eu tô entrevistando uma pessoa e ela fala assim, eu quero, sei lá, eu quero ser apresentador de TV. Tipo, a gente não vai suprir essa expectativa na Hero Spark. Então, a gente tem que ser honesto. Assim, cara, o que você tá buscando a gente não tem. Né? Então, Justiça. Isso em qualquer coisa, assim. Por isso que é muito importante o alinhamento de expectativas desde o início. Show. Você falou algumas coisas aqui, só fazer um resuminho pra gente avançar pro próximo passo. Mas você falou de missão, fit cultural, as duas coisas mais importantes, jogar limpo o candidato no processo. Tem mais alguma coisa que você acrescentaria sobre boas práticas de recrutamento pra gente, antes da gente avançar para o próximo ponto aqui? Cara, é isso mesmo aí, né? E falar, né? Processo seletivo é uma via de mão dupla, né? Não podemos esquecer disso. Top. Aplicado para vendas, você tem boas práticas que você, assim, porque eu sei que você recruta bastante vendedor, já tem bastante experiência fazendo isso. Tem boas práticas que você poderia compartilhar com a gente sobre recrutamento de vendedores especificamente? Olha, para vendedor também é uma coisa assim que a gente foi aprendendo, né, ao longo da caminhada, até porque a gente passou por alguns processos de transformações ali em relação até ao próprio perfil, a própria demanda que tinha na área de vendas e etc. Eu acho que o primeiro ponto, independentemente, né, da empresa e tal, é muito entender, né, o que você está buscando para essa vaga de vendedor. E aí, então, né, resumidamente, o que esse perfil de vendedor vai trazer de impacto para a empresa. Então, se a gente está falando, sei lá, de uma empresa que ela é focada muito em inbound, né? Então, poxa, é importante que essa pessoa tenha conhecimento ali de inbound marketing, que ela tenha, né, um embasamento ali, né, pelo menos básico da parte de marketing, etc. e tal. E também depende muito, né, do tipo de cliente que você vai atender, o tipo de produto que você vai atender, né? Então, acho que tem algumas coisas que é importante antes de você ir direto buscar esse vendedor, né? Porque existem vários perfis de vendedor e a gente também tem que entender isso. Qual que é o tipo de vendedor ideal para minha empresa? Eu estou buscando alguém com um perfil que vai fazer uma venda mais consultiva, né? Então, pode ser que o perfil de um vendedor de venda consultiva, ele é muito diferente, por exemplo, de uma pessoa que faz uma venda, né, mais no impacto,
Então, e eu acho que isso é muito importante pra gente ser assertivo também. Eu acho que trazendo um exemplo para exemplificar isso, a Estúdio de Vendas está com 22 clientes, né? Tem gente que vende desde plano funerário, elevador automotivo e software. Cara, os tipos de vendedor são completamente diferentes. Se eu pegar um cara que vende software e colocar no plano funerário, não vai dar certo, por exemplo. Não, assim, pode dar certo, sim. Existe um espaço para a empresa do tipo, não, queremos buscar pessoas potenciais que não necessariamente já tenham experiência, porque a empresa vai ter aqui um programa de formação dessas pessoas. Aí tem custo também, né? Formar pessoas, às vezes, é um pouco mais caro, demora mais tempo para gerar o resultado também, mas eu vejo isso. Pode ser que, às vezes, a empresa pequena ela não consiga. Certo? Exato. Então vai muito assim do perfil. A gente já passou por experiências, né, de trazer pessoas que nunca tiveram experiência, né, com vendas, e a gente se propôs a desenvolver essas pessoas. Aliás, hoje, né, alguns dos nossos vendedores tiveram essa jornada de carreira com a gente, iniciaram ali conhecendo de produto, conhecendo desse mundo de inbound marketing e tudo mais, e hoje, né, são vendedores ali que estão entregando resultados maravilhosos. Então, eu acho que isso também é muito legal, porque eu vejo que a área de vendas é uma área tão dinâmica e que ela pode, né, trazer muitas oportunidades de carreira mesmo para as pessoas. Então, acho que esse que é um ponto. Mas, assim, se a gente for trabalhar um pouco a parte mais técnica da vaga, é importante entender, né, qual que é a demanda que você tem, até para entender aonde que você vai buscar esse perfil. E aí entra também, de novo, a parte do que motiva o vendedor. É aquilo que você falou. Tem vendedores que gostam de fazer a venda de impacto lá na porta a porta, de ficar ligando e etc. E o vendedor, ele é motivado a isso. Esse vendedor, talvez, ele não vai se empolgar tanto numa venda mais consultiva, né, de fazer um acompanhamento ali. Venda maior, que demora, ele vai começar a ficar de saco cheio. Meu Deus, esse cara não fecha, tem que falar com não sei mais quem. Vai ficar exato, porque, pô, o meu negócio é ir lá, ligar pro cara, falar, eu tenho isso pra te oferecer, bababá, bibi, bababá, você quer? Então, assim, pode ser que a pessoa não se motive, né, pelo estilo. O mundo de vendas, ele tem várias frentes, né? Então, esse que é um ponto. Assim como, por exemplo, agora a gente tem trabalhado ali na Heroes Park, né, a venda, né, com uma estratégia mais em PLG, que é um outro tipo de venda, em que o nosso cliente, ele faz ali a experiência no produto, e aí dos indícios que a gente tem dessas experiências, os nossos vendedores vão trabalhar de uma maneira, né, consultiva ali para entender como que a gente leva, né, a jornada desse cliente dentro do nosso produto. Então, eu acho que é primeiro entender isso. Porém, tem algumas coisas que elas são padrões, assim, né? Então, uma coisa que a gente sempre fala de competência que é escutativa, sabe? É muito importante você ouvir o teu cliente. Então, né, eu acho que essa é uma dica extremamente importante. O vendedor, ele não pode só ele falar e só ele querer vender sem entender o que aquele cliente está buscando, qual é a demanda daquele cliente, independentemente se é uma venda de impacto ou uma venda consultiva. Para mim, essa é uma característica, assim, que ela é muito importante. E que a gente avalia isso muito durante, né, a etapa técnica do nosso processo. O quanto que aquele vendedor estava genuinamente disposto a ouvir, né, a dor do cliente ou o que aquele cliente estava buscando para daí propor, de fato, a melhor solução para ele. Justo. É uma ótima habilidade, né? Talvez aqui pensando, talvez a exceção para essa habilidade seja aqueles lugares que a venda realmente não é uma venda, é uma tiração de pedido, né? E, tipo, o cara chega ali no balcão e fala, cara, quero tal coisa. Tipo, o vendedor, ele não tem que ser super consultivo, né? Mas talvez se ele fosse, até geraria mais resultado, mas não é muito... Exato, porque assim, até mesmo nesse tirador de pedido, porque o que acontece? Ali a estratégia, ela não é tanto uma estratégia de vendas, ela já é uma estratégia muito direcionada de marketing, de mostrar, nós oferecemos isso. Se você quer isso, você vem até a gente. Então, assim, ali acaba que você faz essa venda mais rápida. Mas, por exemplo, né, às vezes você tá com interesse de ir lá e buscar alguma coisa, mas e se essa empresa ela tem outras soluções também? Verdade. O quanto que o vendedor, mesmo sendo uma venda fácil, uma venda de impacto fácil, entre aspas, né? O quanto que esse vendedor talvez vai estar aberto a conversar com ele, entender que tem outras demandas que ele também pode tirar mais pedidos. Super, ali também. E esse exemplo, até eu dou o exemplo da moça da padaria, que eu vou aqui perto de casa, que eu brinco, sempre que eu dou treinamento, eu falo, essa mulher, ela é a rainha das vendas da padaria, porque eu vou lá, eu não paro de pedir, porque eu peço uma coisa, ela fala, que mais? Eu peço, que mais? Ela poderia falar só isso, eu não ia pedir mais nada, entendeu? Por exemplo, eu já ia ter outra coisa, mas ela fala, que mais? E assim, é uma diferencinha no processo da pessoa que tá fazendo que gera mais resultado. Eu tenho certeza que ela gera mais resultado do que a pessoa que pergunta só isso, por exemplo.
tá ligado? A mesma coisa, sei lá, você vai comprar eu fui esses dias comprar uma TV. Esse exemplo, assim, tipo assim, você vai numa loja de eletrodoméstico, você sabe que aquela loja, ela vende eletrodomésticos, né? Então você não tem que fazer uma venda consultiva, você não tem que... Sim. E aí eu fui lá direto pra comprar uma TV, cheguei pra pessoa e falei, eu quero comprar uma TV. Aí ela foi, me apresentou os modelos, pá, fechei lá. Aí na hora que eu tava fechando o pedido da TV, ela já falou, você não quer fazer uma garantia estendida? Ela perguntou, como é que é você usa muito a sua TV? Talvez uma garantia estendida vai ser legal. Aí ela perguntou, você vai saber instalar a TV? Porque senão a gente também tem aqui o processo de instalação. Então ela foi perguntando coisa e eu fui mexendo tudo. Assim, bota aí, dá isso aí, vamos lá, e boa. Então... É rica, né? Quando a pessoa é rica é assim mesmo. Não, é uma questão de comodidade. Então, mas, por exemplo, eu não sabia que eles tinham esse serviço. Se ela não me perguntasse, eu ia contratar alguém de fora. Não, exatamente, é uma venda super, assim, é uma venda de impacto, mas, cara, se ela não faz o pedido, se ela não pergunta, se ela não mostra que ela tá atenta em você ali, realmente querendo entender seu problema, você não vai pagar. Você podia ter o dinheiro que fosse, né? Sim. Cara, não é porque cabe no meu orçamento que eu vou comprar, né? Não é porque a pessoa falou pra mim que eu tenho que fazer, que eu vou fazer. Então tem que exigir habilidade de vendas também. Você falou de escutativa, né? Mas eu acho que esse exemplo que você deu tem também, enfim, cada empresa vai ter o seu perfil ideal de vendedor, né? Vai ter a empresa que, cara, os caras vão querer escutativa, vão querer XYZ, sei lá, e vai ter que... Acho que o processo de definir o perfil, pelo que eu entendi você falando, desde daquela parte lá da mais geral, né? Pelo que eu entendi até agora que você falou, é uma das partes mais importantes. Quem vai ter que definir isso é realmente a empresa. A empresa vai falar, cara, o perfil do vendedor que eu quero é esse. Certo? Exato. Até porque, por exemplo, se a gente está falando de uma empresa de produto, uma empresa de tecnologia, vai ser importante que o vendedor, é óbvio, talvez na entrevista ali, no primeiro momento, no contato com a empresa, ele não vai ter tanto conhecimento da funcionalidade da plataforma, né, de como é que funciona o produto, mas quando esse vendedor, né, for para os 3 primeiros meses de experiência, é o momento em que mais ele tem que ter imersão de produto, por exemplo. É onde ele tem mais que entender o que tem de feature, o que não tem, o que é possível, o que não é. Porque é isso que faz também toda a diferença na hora desse vendedor ter sucesso nas vendas dele. Então, o quanto que ele entende, né, do produto e o quanto que ele vai entender do processo ali, de como é que acontece, né, todo esse escopo ali. E um outro ponto que é muito importante também é que muitas vezes, né, quando a gente fala agora de um processo aí para uma empresa mais, né, focada em tecnologia, que, né, em sua grande maioria é trabalhado via inside sales, geralmente essas empresas de tecnologia, elas têm alguma solução, né? O produto delas é uma solução. E essa solução está sempre atrelada a alguma estratégia, né, paralela. E é importante também que o cliente, que o vendedor entenda dessa estratégia. Então, eu vou dar um exemplo. Né? Lá o produto da Heroes Park, ele é um produto focado para empreendedores, né, conseguirem criar um negócio digital. E o que ele vai ter que ter de estratégia na hora de criar um negócio digital? Ele vai ter que ter de marketing, ele vai ter que entender também como é que ele vai captar os leads dele, como é que ele vai fazer as vendas e etc e tal. Então, quanto mais o vendedor não só entende daquele produto, mas entende da estratégia de sucesso que vai ajudar o cliente a ter sucesso, isso também vai ajudar muito em todo o processo. Então, assim, dá para ir abrindo uma gama de coisas, e por isso que é muito importante o ponto inicial da empresa. Não, justo. E mesmo que a gente capacite essa pessoa nesses pontos técnicos, né? É claro que se ela já souber um pouquinho antes, demonstrar interesse, já é muito mais fácil treinar ela e descobrir ela na entrevista. Exato. E aí eu sempre lembro, eu acho assim, agora eu tô lembrando que você me falou esse negócio, ficou na minha cabeça aqui do tipo, cultura mais importante é o primeiro passo. Porque às vezes pode ter aquele cara que sabe um monte. Teve até um exemplo recente, a gente contratou um vendedor para uma... Eu participei do processo da entrevista para um cliente nosso, e o cara, tecnicamente, fantástico. Trabalhou com a gente durante 6, 7 meses. Quando ele queria, ele entregava resultado. Por quê? Justamente a questão da cultura, cara. Porque tecnicamente ele sabia, mas a cultura não encaixava pro bicho. Tá, então recapitulando, o vendedor definir a função, definir o tipo de vendedor que você precisa pro seu produto que você quer vender. Você falou que existem vendedores diferentes, então tem vendedor que vende venda de impacto, vendedor da venda consultiva, tem o cara da venda enterprise, aí tem uma porrada de vendedor diferente. Tem que saber que esses caras são diferentes, vendedor não é tudo igual, né? Então tem que saber que tem esse perfil diferente, porque, enfim, a gente não tem escola de vendas, né? No Brasil é difícil, as pessoas acham que vender é tudo igual sempre, né? Mas não é. É um negócio que tem de cada uma delas. Mais alguma dica, Carol, que você passaria para quem quer recrutar vendedores?
Sim, e aí eu acho que a dica mais, assim, para fechar esse argumento quando você entende qual que é o perfil ideal, você também entende o que é, tipo assim, must to have, né? Então, tipo, o que deve ter nessa pessoa e o que é desejável, o que, assim, a gente pode abrir mão de que ela não tenha durante o processo seletivo e que a gente vai, como empresa, estar disposto a desenvolver nela. Então, quanto mais claro você for em relação a esses pontos também, mais assertivo vai ser o seu processo. Legal. Boa, né? Porque, cara, teoricamente, vamos dizer, uma pessoa que tem uma boa cultura, você pode treinar ela pro que quiser, né? Mas digamos que você quer contratar um designer. Pô, vai ter o designer que já é tecnicamente treinado. Você até pode contratar uma pessoa com perfil, mas pode ser que você leve um tempo até a pessoa conseguir exercer bem a função dela. Então, às vezes, não vai fazer sentido você capacitar essa pessoa interna. É bem por essa linha aí? Você quer dizer? É exatamente isso. E assim, vamos dar um exemplo aqui de um vendedor, né? Que nem... Pode ser que esse vendedor, ele já, por exemplo, trabalhou com inside sales, mas ele nunca trabalhou dentro de um modelo de vendas SaaS. Mas assim, ele tem uma base, ele sabe mais ou menos como é que funciona, como é que trabalha a conversão, né? Ou qual que é o processo ali. Então, ele tem esse conhecimento, mas ele nunca teve uma experiência dentro de SaaS. A empresa de SaaS, ela pode falar, poxa, não, ele tem a base. Então, assim, por ter a base, a gente viu que o processo ele foi bem no fit cultural, ele foi desenrolado e tal. Então, a gente consegue ver que existe espaço para que ele tenha uma curva de aprendizado rápida aqui dentro. Legal, né? Então, é muito... Na realidade, assim, não é um checklist que você vai check, mas é você muito observar a experiência daquele candidato e entender o que ele tem de fortaleza, né? E o que ele tem que ter de melhoria ali, e se a empresa vai ter tempo e disposição para trabalhar aquilo. Entendi. Você diz que não é um checklist de sim ou não, né? Na sua percepção, não. Mas ele é um checklist de pontuação? Existe alguma pontuação que você utiliza, alguma coisa assim ou não? Necessariamente. Eu não gosto de falar muito a palavra pontuação, mas eu acho que é muito entender, assim, por exemplo, o que é o obrigatório de se ter. Isso, assim, tem que ter destaque na pessoa. Porque beleza. também, se não tiver o destaque, você vai ter um trabalho triste. Nesse caso, a gente pode dizer que é uma checklist, né? O que é obrigatório, ela vira uma checklist, né? Nesse caso. Exato. E o que não é obrigatório, daí é muito uma escolha, né? De entender, poxa, essa pessoa... Que nem a gente teve um caso uma vez de um candidato, ele não tinha experiência, mas a gente estava aberto a isso. A pessoa não precisava ter experiência. Mas assim, por que mesmo ele não tendo nenhuma experiência com inside sales, a gente contratou ele? Porque durante o processo dele, a gente deu uma missão para ele e a curva de aprendizado dele foi tão bizarra que a gente falou, cara, esse perfil só tava esperando uma oportunidade. Então vamos a gente aqui ser a primeira empresa em que ele vai ter experiência com inside sales. Então, ele não conhecia nada da técnica de inside sales, chegou na entrevista todo cru, daí a gente falou, beleza, vê esse curso online aqui, que tem vários, né, cursos aí disponíveis e conteúdo na internet. Demos uma missão para ele, a gente desenhou um perfil de um lead lá, a gente vai te ligar tal dia e você vai ter que fazer a venda pra gente, beleza? Aí a gente meio que deu o contexto e assim, foi impressionante. Então ali a gente falou, cara, olha aí, beleza, o cara não tem o conhecimento, mas no processo a gente avaliou que a curva dele foi super rápida, então quanto mais a gente dedicar a treinar ele, mais ele vai entregar. E de fato foi o que aconteceu. Justíssimo. Não, justíssimo, muito bom. Eu acho que gostei da conclusão, né, que você fez. Carol, as duas dúvidas que a gente queria responder hoje, eu acredito que eram essas, tá? Eu aprendi muito com você nessa ligação de hoje, como sempre, toda conversa que eu tenho com você é um aprendizado, né? Sem ficar puxando saco à toa, porque você sabe que é verdade. Então, quero só te agradecer aí por essa conversa, por trazer aqui pra gente. Você quer deixar alguma mensagem final aí pra galera que tem esse desafio de recrutar vendedores? Olha, eu quero, né, primeiro agradecer aí pelo espaço, é sempre muito bom poder trocar figurinhas e aprender. Eu também aprendo demais aqui com o Estudo de Vendas, eu acompanho vocês no Instagram, no LinkedIn, eu vejo várias postagens lá, então é sempre um bom aprendizado. E de dica, pessoal, se você está, né, em busca de vendedores, é muito importante, né, primeiro, olhar o que vocês estão buscando, de fato, dentro dessa carreira de vendedor, porque é uma carreira que ela tem vários nichos e vários caminhos, então, de fato, é entender ali o que você está buscando para isso. E, com certeza, quanto mais claro e honesto vocês forem com vocês mesmos sobre esse perfil,
mais fácil vai ser a sua conversão de recrutamento. Porque nem sempre você tem que gerar volume, você tem que muito mais gerar qualidade ali. E falar com as pessoas certas que de fato vão fazer o seu processo ser rico. E, como sempre, gente, cultura é a coisa mais importante mesmo, assim, é isso que vai fazer toda a diferença na motivação da pessoa, né, se ela tá afim de entregar resultados, se ela tá afim de aprender coisas novas, e até mesmo para que a empresa tenha uma relação de longo prazo com esse candidato. Afinal de contas, demitir custa caro, né? Custa muito caro. Demitir custa caro. Mas esse é um assunto para uma próxima live. Demitir custa caro. Mas enquanto isso, gente, só agradeço aqui a Carol. A gente vai se despedir aqui agora. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, bota um comentário aí se tiver dúvida sobre o tema também que a gente responde. E tamo junto até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Foi um prazer falar com vocês aí, gravando aqui com o meu querido Perdomo. Um beijo para todo mundo e é isso aí.